Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o Brasil e a tradição dos ciclos quebrados. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com Fred Figueroa nessa parceria com 45 minutos. E hoje, galera, a gente vai falar de Carlo Ancelotti assumindo a seleção brasileira. Vamos falar além disso aí, né? Não vamos falar apenas do factual. A gente vai trazer um levantamento sobre como o Brasil está, de certa forma, habituado a ter ciclos de treinadores quebrados, interrompidos entre as Copas do Mundo, tá? Então, isso aí vai ser um dos aspectos que a gente vai trazer, mas é claro que vamos analisar aí todo o impacto da chegada do atual treinador do maior clube de todos os tempos na seleção brasileira, tá? E antes de a gente começar, galera, só falar que você pode baixar gratuitamente aí o aplicativo do Game Arena, apontando a câmera do seu celular para um dos QR Codes aqui abaixo, dependendo aí do seu sistema operacional. Você vai fazer o download gratuito de um super aplicativo de scores que tem também uma tonelada de conteúdo autoral que é produzido nas nossas redações aqui no Game Arena, redação que a gente toca junto com a redação do portal INE45, da qual, na verdade, o portal INE45 também faz parte, tá bom? Então você terá acesso aí direto e gratuito a todo esse conteúdo que a gente produz, não só no 45 Minutos, no INE45, mas também nas redações do Game Arena. Bom, agora, maestro, chegou a hora de a gente falar de Carlo Ancelotti assumindo a seleção brasileira. É um treinador de 65 anos, com um currículo, assim, dos mais invejáveis, né? O único treinador a ter conquistado as 5 principais ligas europeias, ligas nacionais europeias, multicampeão da Champions League, e agora vai assumir o Brasil, interrompendo um trabalho no Real Madrid, depois de uma temporada de não tanto sucesso, lembrando, obviamente, que no Real Madrid a medida do sucesso são os títulos. E aí, maestro, queria que você trouxesse a sua primeira leitura, porque, afinal de contas, apesar de parecer, de a gente ter essa sensação, não vai ser a primeira vez, né, que um estrangeiro vai assumir o comando técnico da seleção brasileira. Celso, o Brasil jogou pela primeira vez em 1914, foi contra um time da Inglaterra chamado Exeter City, acho que a pronúncia é algo por aí, e para a FIFA não conta, né? Só conta seleções, que foi logo depois, alguns meses depois jogou com a Argentina. Mas enfim, durante muito tempo esses jogos contaram, jogos contra clubes, contra combinados, era a seleção brasileira com uniforme, não era jogo treino não, era jogo com 50 mil pessoas no estádio, seleções estaduais. Eu digo isso por quê? Porque contando todos os jogos do Brasil, e é assim que a gente conta aqui, eu não acho errado não, acho certo inclusive, mas tem um critério da FIFA, mas tem um critério da forma como a seleção brasileira jogou. Foram 1.172 jogos até hoje. Tem os jogos oficiais só contra as seleções, mas juntando tudo, 1.172 desde da sua estreia, que já foi um jogo, entre aspas, extraoficial, 1914 até agora em 25. Nesse tempo todo, o Brasil já teve 54 técnicos. Esse dado tá, algumas vezes não tem nenhum técnico efetivo, tinha uma comissão técnica onde era pareia, mais ou menos assim, dois caras tendo a mesma liderança, mas enfim, foram 54 técnicos, sendo 35 efetivos e 19 interinos. Para a seleção, a figura de interino eu acho muito curiosa, porque Ramon Menezes foi interino, mas ele foi o técnico do Brasil, né? Assim, é como se fosse um pouco de vergonha de dizer que aquele cara foi o treinador, de fulano foi o treinador, mas enfim, só para dar um exemplo de um interino, 35 efetivos, entre eles Dorival e os interinos, que entra até Fernando Diniz entra nessa conta como interino. Perceba que os números são enormes. 1.172 jogos, 54 técnicos, para você olhar e só em toda a história, só 7 partidas tiveram um treinador estrangeiro comandando o Brasil. 7 de 1.172. Para muitas seleções isso é absolutamente comum. A Inglaterra já foi com sueco Sven Goran Eriksson, já foi com, acho que Marcelo Lippe também já treinou na Inglaterra, enfim. Isso e outras seleções, sobretudo na Europa, na Argentina acho que geralmente sempre é argentino, mas na Europa isso é até comum. O Uruguai, por exemplo, tem um argentino comandando Bielsa, mas do Brasil não é comum. A última vez foi há 60 anos. E perceba que Ancelotti vai ser o 4º nome, ou seja, foram 3 nomes com 7 partidas. O primeiro foi um uruguaio,
Ramon Plateiro, com 4 partidas em 1925. Depois, o português Jorge Gomes de Lima. Jogou um campeonatozinho, né? Um torneio. 4 partidinhas. 4 partidas acabou, foi uma sequência. Depois, Jorge Gomes de Lima, um português. 2 jogos em 44. Esse português, por exemplo, já entra no exemplo que eu acabei de dar da comissão técnica. Ele era o treinador da seleção brasileira, mas também tinha um treinador brasileiro ao lado dele. Os dois com o mesmo peso. Assim, essa maluquice que inventaram em algum momento aí, mas ele era o treinador do Brasil. Mas ele não era o único. E o argentino Filpo Nunes. Esse caso é muito curioso, porque foi apenas uma partida, 1965, ou seja, a última vez que um estrangeiro comandou o Brasil foi há 60 anos, e foi um amistoso contra o Uruguai. O Brasil ganhou por 3-0 na inauguração do Mineirão. O Brasil estava sem tempo ali, sei lá, em volta na Copa do Mundo, com outras situações. Aí que era um time brasileiro que estava jogando muito bem no momento e que tinha condições naquele momento de emprestar. Porque o Santos, na verdade, era uma máquina. O Santos era campeão da Taça Brasil quase todos os anos, mas fazia muitas excursões. Enfim, tirando o Santos, quem poderia ser? O Palmeiras. A seleção brasileira foi o Palmeiras inteiro. Do goleiro ao ponto esquerda, incluindo o técnico, que era Filpo Nunes. Assim. Então, no fim das contas, assim, o treinador do Palmeiras não iam convocar o time todo do Palmeiras e não vai ser... Não, vamos botar outro cara aqui para assumir o time, né? E esse Palmeiras ganhou de 3-0 do Uruguai. Vestindo a camisa. Eu até brinquei, time verde e amarelo, time verde, aí entre parênteses, e amarelo, né? Porque continuava sendo. E então foi a última vez. Então, Ancelotti, ele vai quebrar um tabu no Brasil de 60 anos. Sem dúvida alguma, vai treinar mais do que 4 partidas do Uruguai, Ramon. Porque se ele treinar menos de 4 partidas, o Brasil, assim, vai ser um caos. É que cobriu muito, né? É que cobriu muito, muito, muito. É um caos que o Brasil nunca viu, assim, na organização da seleção brasileira. Então, ele vai quebrar essa marca. E, sem dúvida alguma, ele vai quebrar essa marca sendo o primeiro treinador estrangeiro numa Copa do Mundo e também o primeiro a ter um trabalho de pelo menos um ano. Ou seja, vai ser um trabalho que você vai dizer, teve aquela época de Ancelotti na seleção brasileira, porque não bate com esses casos. Não tem a época desses treinadores. Então, vai ser o primeiro treinador estrangeiro que você vai ter uma base realmente para dizer que a seleção brasileira, em determinado momento, foi comandada desta forma, com essa característica, e é uma mudança muito drástica, da qual eu não vejo problema nenhum em Carlo Ancelotti ser italiano. Muito pelo contrário, né? Acho que hoje em dia, com o currículo dele, né, o que a gente tem que olhar é se ele é capaz de dar ao Brasil o impulso que esse time precisa para ver se pega no tranco. Fred, a gente está falando, como o Maestro destacou, né, de uma história muito longa, que a gente vai bater lá em 1914. Mas a gente está falando também de uma tradição, né? O Brasil tem uma tradição em interromper ciclos. E eu acho que isso também é um aspecto interessante de a gente analisar, quando a gente vai entender que nesse ciclo a gente já teve Fernando Diniz, a gente já teve Dorival, e só agora Ancelotti está chegando para assumir o Brasil. Queria que você trouxesse também seu primeiro olhar sobre a chegada desse italiano à seleção brasileira. Celso, às vezes a nossa memória, seja a memória do que a gente viveu e do que a gente absorveu ao longo da nossa vida, porque todos nós, não apenas por sermos jornalistas, mas por sermos consumidores de futebol, na nossa infância, a gente leu revistas, livros, contando a história do que aconteceu com a seleção brasileira antes da nossa própria geração. E isso também vai ficando dentro da nossa memória. Só que ela, às vezes, nos trai. E Sim. eu diria que Sim. Essa pesquisa para identificar os períodos de preparação para a Copa do Mundo, e a gente chama de ciclo, assim como é mais comum na Olimpíada, o ciclo olímpico é um termo mais conhecido. Mas o ciclo de uma Copa do Mundo, obviamente, é do final da Copa do Mundo anterior até a realização da próxima. É um ciclo de 4 anos. Isso. Eu confesso que quando eu fui procurar quantas vezes o Brasil tinha interrompido ciclos, eu imaginava que eu ia chegar aqui com 6, 7 anos, sabe? 6, 7 Copas do Mundo.
E eu vou tomar como essa pesquisa a partir de 1958, Celso, porque, como o Cássio falou, antes disso, era muito diferente, inclusive a forma Fragmentado, né? era fragmentados. Vamos tratar de 58 para frente. Eu até fiquei na dúvida de tratar de 70 ou de 58. Mas de 58 até 2026, já que a gente já está vivendo a Copa do Mundo, já está disputando a eliminatória, já está até na reta final das eliminatórias, são 18 edições. Começasse com toda a partir de qual, Fred? 58. 58. E tem vários critérios, que, por exemplo, 66 é quando começa, que a gente até fala, a seleção brasileira aberta, onde ela deixa de ser uma base de convocação Rio-São Paulo, os outros estados passam a fornecer na seleção geral. Mas, enfim, 58 sendo o ponto de corte, o primeiro título mundial do Brasil, obviamente está bem escolhido também, né? Eu fiquei na dúvida do ponto de corte, mas para não gerar uma distorção maior ainda, porque você vai ver que o início ajuda nessa distorção. Tá? Porque realmente não era comum um treinador ficar nossa memória 4 também, né? anos. Né? Não existia o conceito do ciclo de uma Copa do Mundo tão bem definido como no futebol moderno dos anos 70 para cá, pelo menos. Mas eu diria que esse conceito é até mais recente. De toda forma, Celso, são 18 edições. Certo. E apenas em 5 dessas edições o Brasil teve um ciclo Não foi no Penta, não, né? Não foi 58, 62, 70, 94, 2002, não, né? Pelo contrário. Os 5 títulos são todos com o Brasil desarrumado. Com o Brasil mudando de treinador, tá? Do jeito que a gente gosta. Esse levantamento de Fred foi interessante porque o de 2002 é absurdamente... Aí você diz, não, 2002 é o parâmetro, mas no fim das contas são quase todos assim. Aí quando você vai puxar pela memória, 70... até a influência do governo federal teve para mudar. Exatamente. Supostamente teve para mudar o comando. É assim, é tudo muito bizarro. Eu vou passar um pouco essa lista aqui, porque ela é uma lista que realmente, repito, traiu a minha memória original. Assim. Eu imaginava que 5, 6 fossem os ciclos quebrados. E não 13 ciclos quebrados. Tá? Primeiro eu vou dizer os anos em que o Brasil fez o dever de casa certinho, tá? 74, com Zagallo, ou seja, Zagallo campeão do mundo em 70, tinha chegado 2 meses antes da Copa, mas campeão do mundo em 70, aí tinha todo o respaldo, diz, agora você vai ser treinador da seleção brasileira. Então ele faz o ciclo completo até 1974. Depois disso, a gente só voltou a ter o ciclo completo em 1998. E é de novo muito parecido, Celso. Porque Zagallo era o auxiliar de Parreira. Sim. Parreira deixa a seleção após o Tetra e Zagallo assume. Então Zagallo tem o ciclo completo entre 94 e 98. Tá? Perceba como essa questão de ciclos completos ela ganha mais força na história recente, porque aí o Brasil meio que entende que é preciso organização, que é preciso respeitar, que é preciso dar tempo. E aí a gente tem o ciclo completo de Parreira em 2006, né, entre 2002 e 2006, e depois, entre 2006 e 2010, a gente tem o ciclo completo de Dunga. Tá? E na Copa passada, 2022, Tite, que havia assumido já muito próximo da Copa de 18, se considerou que foi um bom trabalho. E eu acho até que essa questão de Tite a gente deve abordar daqui a pouco, porque talvez o Brasil tenha entendido ali que Tite era o melhor treinador do país, quase que a unanimidade. E eu acho que o fracasso, entre aspas, de Tite abre de vez a porta para o treinador estrangeiro, mas isso a gente comenta daqui a pouquinho. Então, o último ciclo de Tite foi um ciclo completo, tá? O ciclo de 2022, ou seja, 5 ciclos no universo de 18 entre 1958 e 2026. E aí, Celso, eu vou pegar, como curiosidade agora, os anos em que o Brasil foi campeão do mundo. Tá? Como foram as mudanças ali, o momento em que elas aconteceram e quantos jogos o treinador teve. Porque, detalhe, Cássio falou, com certeza Ancelotti vai fazer mais de 4 jogos. Até a Copa do Mundo, o Brasil tem 10 partidas.
4 das eliminatórias, 2 imediatas, basicamente. Assim que ele chegar, ele já vai para os jogos, né? Imediatos ali, exatamente, os jogos contra o Equador e o Paraguai. E depois, em setembro, ele tem os jogos contra o Chile e a Bolívia. Com as eliminatórias sendo finalizadas, o Brasil vai ter 3 datas FIFA ali. Na verdade, são 6 datas FIFA, porque eles chamam data FIFA o par de datas, né? O par, isso. Mas são uma sequência aí de 3 semanas ali para fazer 6 jogos, intercaladas ao longo de 2026, e ele vai ter essas partidas. No máximo, você vai somar isso, Celso, na realidade do futebol atual, você vai somar isso àqueles amistosos ali, já nos Estados Unidos, aqueles jogos treinos, e é isso que o Ancelotti vai ter. Tá? E a gente vai perceber que essa é uma diferença grande em relação ao passado. Porque no passado, a seleção jogava muito. Tá? Mas vamos lá. Vicente Feola assumiu o Brasil um mês antes da Copa do Mundo de 58. Fez 7 partidas até a Copa. Tá? Ele conseguiu 7 partidas em um mês até a Copa do Mundo. Aimoré Moreira, para 62, assume 1 ano e 1 mês antes da Copa e teve 11 jogos. É um cenário bem parecido com o que o Ancelotti vai ter, mas é outro futebol. Tá? Sim. Em 70, Zagallo, 2 meses antes da Copa do Mundo. Cássio até falou aqui, já introduziu. Da ditadura, né? Exatamente, é uma questão política. Né? Zagallo vai ali de tampão e faz 10 jogos em 2 meses. Ou seja, Ancelotti vai ter o número de jogos que Zagallo teve pré-Copa do Mundo. Meses. Mas Zagallo teve em 2 meses, Ancelotti vai ter em 1 ano. Tá? A gente pula para 94, quando Parreira assume 2 anos e 8 meses antes da Copa do Mundo. 40 jogos. É muita partida. 2 anos e 8 meses. Impressionante, pô. Impressionante. 40 jogos da seleção brasileira. Tá? E por fim, Filipão. Fred, mas é só lembrando, isso é justamente o que eu falei no começo dos jogos. Para a FIFA, se for para a FIFA é metade. Alguns, né? Não em 94, mas no passado sim. Mas ainda tinha. Mas quer ver um exemplo nessa época? Ancelotti, foi até o Globo Esporte fez uma memória muito interessante. O Brasil, veja que enfrentou o Milan no jogo que marcou a despedida de Carlo Ancelotti pelo Milan, como jogador. Isso era absolutamente assim, Brasil, assim, enfrentou a seleção da Catalunha. Teve o Barcelona, acho que em 99, um 2-2. Há quem diga que vai ter um jogo com o Real Madrid nesse contrato aí. Fica até a expectativa para ver se vai ter isso. Mas, enfim, no passado, e até na questão do deslocamento, tinha mais jogos ainda. Nos anos 70 e 80 tinha. 80 menos, mas 70 tinha muito jogo contra a seleção estadual. Então, assim, esses 10 jogos de Zagallo em 2 meses, esses 20 jogos em não sei quanto tempo, é muito jogo organizando dentro do Brasil. É isso, que é uma realidade que não existe mais. Era uma realidade que não existe mais. Era Brasil contra a seleção do Rio de Janeiro. E era assim mesmo e pronto. Mas ajudava de alguma forma o treinador a trabalhar o time. Enchia o Maracanã, pô. É isso que eu tô dizendo. A galera tá pensando, né? Não é jogo, não era esse jogo, não era uniforme de treino na Granja Comari, não. Assim, era Galvão narrando, com transmissão na televisão normal, veja, não havia essa discussão, não, isso não tá valendo não, pô, só vale contra país. Não havia essa conversa não. Isso é uma coisa isso é pra FIFA. Que vem depois. Da FIFA. Da FIFA. E aí fechando, tá? Scolari, Filipão, em 2002 tem exatamente o mesmo período que Ancelotti vai ter, 1 ano. Só que o Filipão conseguiu fazer até a Copa do Mundo 17 partidas, tá? Teve mais jogos aí para ir encaixando o time. De toda forma, Celso, mostra que Ancelotti pode não ser acostumado ao jeitinho brasileiro, mas o Brasil é acostumadíssimo ao seu jeitinho, porque nos 5 títulos mundiais, todos foram de ciclos imperfeitos, tá? E agora, na história recente, os ciclos perfeitos não resultaram necessariamente em trabalhos virtuosos. Né? Acho que o trabalho de Tite, por exemplo, de 18 foi melhor do que o de 22. E dessa forma, o Brasil chegou, queira ou não, a última campanha de semifinal foi em 14, também foi um ciclo interrompido.
Claro que jogou dentro de casa, tem um contexto favorável, e uma eliminação e uma derrota vexatória, mas queira ou não, a última vez que chegou na semifinal também foi no ciclo quebrado. Né? Então o Brasil é acostumado a isso. Eu não sei se Ancelotti vai se acostumar, não só a ter um tempo curto, mas se tem algo que ele não teve na carreira, é um trabalho de seleção e é um trabalho totalmente diferente. Né? Bom, eu acho que a gente já pode partir aqui para a parte mais analítica, tá? Desse nosso programa. E eu arriscaria dizer que seria uma unanimidade, né? Ancelotti na seleção brasileira, pelo menos aqui entre nós três. Essa última observação que o Fred fez é que me fez refutar um pouquinho em saber o que ele acha, certo? De minha parte, e aí eu vou passar para o maestro, que a gente já, pelo menos isso aí a gente está em concordância, eu gostei bastante do nome de Ancelotti, sabe? Eu acho que poucos nomes surtiriam o efeito que o nome de Ancelotti surtiu e pode surtir. Eu acho que Ancelotti ele chega como um vento por si só. Por si só, ele já traz consigo em seu anúncio um vento favorável. É saber agora como ele vai lidar com isso. Mas eu sinto, maestro, e aí passando agora para você, que é o tipo de anúncio que você traz basicamente uma convicção, né? Ó, isso aqui tende a ser um bom trabalho. Por uma série de fatores que a gente vai começar a pontuar aqui, desde a performance recente de Ancelotti como treinador, né? À frente do Real Madrid, até também o fato de ele conhecer boa parte das principais estrelas do Brasil, justamente por ser o treinador do Real. Então, maestro, queria começar ouvindo a sua opinião, o que é que você achou do nome de Ancelotti para assumir o Brasil para essa Copa nos Estados Unidos, no México e no Canadá? Celso, quando a gente fez um vídeo, eu tinha gravado com o Fred, a gente já estava nessa possibilidade, e a gente tratou de vários nomes, e na hora que a gente ia tratando os nomes, ia mergulhando, ia vendo que tinha uma dificuldade ali para se encontrar um novo treinador, seja pela dificuldade de mercado, seja pela dificuldade de nomes dentro do mercado internacional e a dificuldade de nomes com um trabalho mais robusto no cenário nacional. Dorival Júnior, quando chegou à seleção brasileira, ele vinha com muitos títulos, vinha com Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo, depois Copa do Brasil pelo São Paulo, ou seja, vinha com conquistas expressivas nos dois maiores centros do país. Então, em tese, era dentro do mercado brasileiro, era um nome que, depois de Ramon Menezes e de Fernando Diniz, que cabia, mas acabou sendo um fiasco assim, retumbante, assim, que tomara, inclusive, que Dorival melhore no Corinthians na carreira, porque assim, foi marcante assim, como foi um fiasco. E o notado que levou da Argentina, né? Perder a Argentina do jogo, mas assim, perder fazendo uma coisa que todo mundo sabia que não ia dar certo ali, realmente foi difícil de entender. E aí o Brasil ficou nessa de e agora? Além das matérias, muitas matérias que apuraram os bastidores sobre essa vinda, eu sempre chamo a atenção a insistência que, de certa forma, a própria CBF parecia que não tinha outra ideia. Assim, apostou muitas fichas em Ancelotti, inclusive o preço que vai pagar. Na matéria da ESPN, aponta em 770 mil dólares. Desculpa, euros. 770 mil euros dá mais ou menos 4,8 milhões de reais de salário. Fora um bônus de 5 milhões de euros se o Brasil for campeão do mundo. Mas aí, ok, meu irmão. Se o Brasil for campeão do mundo, tá pago. Tá, dá esse bônus mesmo. Assim, mas 5 milhões para uma pessoa. Aí, e outras questões que também acho que era mais pelo convencimento. De ter uma equipe, uma segurança diferenciada. O cara é um italiano que vai ter que falar, vai viver no Brasil, tem toda essa questão, enfim. Esse convencimento, assim, o Brasil subiu muito o sarrafo para trazer. Essa não era a proposta, essa não foi a proposta que Ancelotti negou há um ano e meio. Não foi, ele tinha negado outra. Essa é uma proposta acima. E no fim das contas, a CBF perderam de sobra para isso, tá?
E fizeram até as contas. Se você juntar tudo, não é muito diferente do que paga para presidente da federação estadual, não. Mas, ou seja, dinheiro tem. Mas é muito acima do que se costumava pagar. Tipo, o salário de Dorival, acho que é cerca de 1 milhão e pouco, que é muita grana também. A gente está dizendo que é quase 5 milhões agora. Assim, subiu o sarrafo no nível, mas também subiu para onde o sarrafo? Para o treinador do Real Madrid. Beleza, apanhou um bocado o Barcelona nessa temporada. Hansi Flick lá, assim, não deu certo, perdeu a Supercopa, perdeu a Copa do Rei, perdeu o Campeonato Espanhol agora, inclusive o anúncio foi feito logo depois de um jogo excelente, mas que perdeu do Barcelona. Mas você não dá para pegar também essas derrotas e Ancelotti é isso. Claro que não, só uma topeira acho que faria isso. Assim. Você tem o cara, a gente tá gravando esse vídeo, ele continua sendo o atual campeão na Champions League. Como isso, de certa forma, balizou Fernando Diniz como campeão da Libertadores. Só que ali parecia aquele one hit wonder, né? Aquele de Fernando Diniz. O que não é o caso do Ancelotti. O Ancelotti é o maior campeão da Champions League. Tipo, o cara tem 3 títulos pelo Real e 2 pelo Milan. E no Real é de passagens diferentes. Porque a galera não lembra, ele ganha em 2014. Aí aquele tricampeonato não era com ele, era com o Zidane. 16, 17, 18. Aí Zidane. Aí ele volta e ganha 22 e 24. Então, assim, não é que ele tá lá, esse Real dominante, não. Ele saiu, foi fazer a vida dele em outros cantos, e assim, em 2 passagens pelo Real, ele consegue ganhar o campeonato e ainda tem vencido pelo. Entre essas 2 passagens aí pelo Real, mas ele foi bater no Napoli, no Everton, né? Mas assim, circunstanciais. Voltou pro Real e conquistou mais 2 taças, né, da Champions. Quando a gente fala dos resultados, ganhar pelas 5 principais ligas, que são Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Na França pelo PSG, na Inglaterra pelo Chelsea, na Alemanha pelo Bayern de Munique, Real Madrid, acho que faltou alguém? Milan. E o Milan na Itália, né? As outras 2 Champions que foram pelo Milan, 2003 e 2007, ou seja, os 5 títulos são todos agora no século XXI. A gente não tá, tá assim. É um treinador que o Brasil precisava, dentro da capacidade dele, para o jogador respeitar mais. Assim, veja só, nenhum jogador, porque poderia acontecer, não era para acontecer, mas eu acho que, com todo respeito, mas acho que com o Ramon Menezes, certamente, com o Fernando Diniz, provavelmente, e com o Dorival, alguns. Assim, do jogador ser maior do que o técnico, tá entendendo? O técnico não precisa ser maior que o jogador, não é isso não. Mas quando a diferença é muito grande, eu acho que a hierarquia gera um problema. Nesse caso, não vai acontecer isso. Nesse caso, não tem como acontecer isso. O melhor do mundo, pelo menos na última eleição, continua sendo Vinícius Júnior, é comandado dele no Real Madrid. Exatamente. Neymar, que é um jogador, não na parte técnica, o melhor, longe disso nesse momento, mas dentro de visibilidade, continua sendo, ele não chega... O presidente Neymar, eu acho que continua... Não chega botando o pé em cima da mesa, não. Pode até chegar, mas se Ancelotti deixar, se Ancelotti se incomodar, eu acho que esse pé na mesa não vai para a mesa. Perfeito, mestre. Tá, eu acho que o Brasil não tinha um treinador com esse perfil, eu acho, desde Tite. Tite, pelos ciclos que ele teve, eu acho que Tite fez o trabalho dele dentro da seleção, fazer ele de ter esse lastro total dentro da seleção brasileira. E eu acho que Ancelotti vai ter isso. Com sobras, aliás. E na parte da organização, até para passar a palavra para Fred, uma grande falta que a seleção brasileira tem. Assim, primeiro, tem que arrumar o sistema defensivo, naturalmente, mas é o ataque não funcionar. É Vinícius Júnior não ser na seleção brasileira ou Vinícius Júnior do Real Madrid. Só que agora... o Brasil vai ter agora o treinador do Real Madrid. Com o Rodrigo, assim, Endrick e Vini Júnior. Endrick que é subutilizado no Real. Endrick, inclusive, vai ser até curioso para saber porque Endrick ele não utiliza tanto lá e ele vai ter que utilizar mais aqui. Mas assim, mas Rodrigo e Vinícius Júnior certamente, ele não vai precisar, não vai ter mais esse negócio. Pô, mas o cara joga no Real assim, é o mesmo treinador, pô. Assim, vai ter um outro problema para as coisas não acontecerem. Mas não porque o cara joga no Real de um jeito, chega aqui, Dorival manda o cara ir para o outro lado. Isso não vai acontecer. Exatamente. E eu acho que esse é o principal motivo do meu otimismo, sabe, Fred? Passando agora a bola para você, que eu entendo que ele vai saber como extrair o melhor do melhor que o Brasil tem. Eu acho que isso ele já larga na frente. Essa questão de Endrick, que o Maes falou que ele é subutilizado, e é de fato, mas, pô, é um cara que está disputando vaga com o Mbappé, né?
E não tem muito, nem o que o próprio Ancelotti fazer em relação ao lugar que Mbappé veio para ocupar nesse Real Madrid. Ele veio para ocupar essa função aí. E por mais que Ancelotti seja o treinador que certamente ele deu o aval para que Mbappé fosse contratado para ser esse jogador. Só o fato de ele manter Endrick ali no elenco principal, utilizando de vez em quando, já mostra que ele tem confiança aí no menino. Mas, Fred, queria ouvir aí o que é que você aguarda, tá, dessa chegada de Ancelotti. Celso, o meu último comentário, que você até frisou, que causou uma certa dúvida, né, quando eu falei que me preocupa o fato de um treinador que sempre fez trabalhos longos nos clubes, né, treinando todo dia, semanas, planejamento, vai precisar passar por algo completamente novo numa já longa carreira dele. Que é, você encontra os jogadores, treina uma semana, treina 4 dias, vai para o jogo, treina mais 4 dias, vai para um jogo. Essa vai ser a realidade de Ancelotti, tá? E isso me causa uma preocupação. Agora, causaria basicamente com todos os outros nomes que foram especulados. E voltando a um trecho que eu já falei nesse programa também, eu acho que o fracasso de Tite, depois de um ciclo completo, 5 anos e meio ali à frente da seleção brasileira, fez uma Copa do Mundo ruim, tá? Em 2022, Ruim. Poderia ter, inclusive ruim da parte dele, poderia ter feito extrações melhores de talentos, de composições do time. Meio que fechou as portas para uma nova chance em que o Brasil inteiro tivesse o apoio do treinador nacional. Esse nome de Ancelotti surge, né, já quase no início do ciclo, quando veio aquela história de Diniz ser um interino. E talvez Diniz, que tem tantos fãs quanto críticos, talvez a tentativa de Diniz fosse uma tentativa necessária. Talvez todos os brasileiros ficassem ali com uma sementinha de dúvida de pensar assim: será que o futebol brasileiro renasceria na sua essência com a forma de Diniz jogar? Mas para mim, Celso, claramente o trabalho de Diniz, e eu não sou um dos fãs de Diniz, deixo claro, mas eu não acho também hoje que ele é um cara para se deixar de lado. Eu até uma vez, em programas anteriores, em debates, eu já falei, por mim, Diniz era o treinador da base do futebol brasileiro. Para mim, Diniz deveria ser o treinador de... Sai Ramon, que inacreditavelmente segue, sai Ramon e entra Diniz, porque eu acho que ele pode, na base, plantar essa semente, né? conceitos importantes, tá, para os jogadores. Mas para mim ficou claro, Celso, que Diniz não conseguiu trabalhar e impor um estilo tão próprio, sobretudo dentro do futebol brasileiro, de fazer futebol, trabalhando de 3 em 3 dias a cada 2 meses. 2 meses. É completamente diferente de maturar um trabalho dentro do clube. Com a queda de Diniz necessária e a opção por Dorival, que como o Cássio já trouxe, eu não vou nem entrar, era um nome ali que cabia no momento, só que a Copa América, dessa vez, a Copa América do ano passado, ela gerou um mês de treinamento. Até mais de um mês, se contar o período da própria Copa América, o anterior e o da própria Copa América. E ali foi muito tempo perdido. Muito. Ali foi. Não dava para demitir Dorival antes da Copa América. Sejamos justos, não tinha motivo para isso, até porque os 2 primeiros amistosos dele contra Espanha e Inglaterra foram bons, deu uma sensação de que o rumo seria por ali, mas foi muito tempo perdido. Muito tempo perdido. E agora, Celso, me preocupa mais o encaixe de Ancelotti. Eu estaria muito otimista, empolgado até, se Ancelotti viesse quando Dorival entrou. Não precisava ser no início do ciclo, não. Mas quando Dorival entrou, para você ter
a Copa América, um mês de preparação, mergulhar no nosso futebol, porque agora ele vai precisar de aplicações fast food, assim. Tudo muito rápido, tudo pré-pronto. Eu acho, mas muita gente joga na Euro, né? Assim, talvez até a convocação nacional, que já era muito enxuta, ele conhece. Eu acho improvável que ele não Sim, conheça os 20 brasileiros. mas não é os jogadores. principais Os jogadores ele convocados, conhece todos, com certeza. Mas é a aplicação, pô. É a aplicação, porque não dá para pegar. Veja só. A seleção brasileira claramente não tem nenhum padrão de jogo definido. Ele vai pegar do zero. Do zero. Ele vai ter 3 dias para montar um time para jogar contra o Equador, pô. Sem contar, Fred, que ele vai ter um grande dilema pela frente, que é Neymar, né? Você nessa primeira convocação, não. Não, nessa primeira convocação não, mas para a Copa do Mundo. Eu falo que é um dilema porque você ainda não dá para você saber o que esperar. Você não dá para cravar que Neymar não vai voltar ao altíssimo rendimento. Sobre Neymar, rendimento. Eu acho que Neymar só não vai ser o dilema pelo seguinte, porque se ele não estiver bem, eu acho que com o Ancelotti é banco. Assim, não vai ter muito melindre, não. Eu não consigo imaginar tendo melindre, não. Assim, eu acho que Neymar a gente já viu, acho que Neymar tem que ir para a Copa se estiver jogando, porque no quadro da técnica ninguém bate. Mas se, como a gente tá vendo agora no Santos, se não acontecer tanto assim, não vai ter muito. Acho que não vai ter muito melindre para botar no banco, não. Eu diria que a pauta Neymar, ela enfraqueceu demais. Ela era uma pauta extremamente importante, mas nos últimos meses ela quase que acabou. Eu, assim, torci muito para que Neymar chegasse no futebol brasileiro para encontrar, mas hoje minha expectativa de Neymar ser considerado para uma Copa do Mundo baixou assim a níveis realmente assim, quase que de uma reviravolta inesperada. Ele não demonstrou, Celso, comprometimento básico. Interesse básico. Eu concordo. Então, assim, eu acho que. Mas o problema é que, assim, ele é aquele fantasma, Fred. Ele é aquele fantasma. Mas ele deixou de ser. Ele era mais parado 100%. A tentativa de volta já diminuiu um pouco Concordo. Já tirou o encanto, Celso. Pô, o cara não consegue jogar no Campeonato Brasileiro. Ele não consegue, mesmo jogando, desequilibrar a favor do Santos nos jogos contra equipes mais fortes. Neymar, para poder se viabilizar para a seleção brasileira, ele tem que ter uma dedicação de recuperação física que ele não demonstra ter. Ele precisa, assim, passar um tempo para dizer, eu tô 100% fisicamente, eu acho que ele não conseguiria mais. Mas eu tô 80% fisicamente, posso ser útil no banco de reservas, posso ser útil 50 minutos, porque aí eu levava Neymar. Eu acho Neymar craque. Eu acho que Neymar decide jogo. Então, eu consideraria Neymar. Porém, Celso, eu só consideraria Neymar num cenário ali de 6 meses, pelo menos, ininterruptos, sem lesão, tá? E jogando em alto nível. Tá? Então, não vai ter demanda por Neymar, imagino eu, para essa primeira convocação. Não é a primeira convocação. A questão para mim é tipo, o tipo de time que você prepara, com ou sem Neymar. Ele vai ter que preparar sem. Isso. Ele vai ter que preparar sem. Neymar vai ser um bônus que pode surgir. Perfeito. Se tratar dessa forma, eu acho que é um caminho mais seguro, um caminho mais estável, né? Porque se a qualquer momento o Neymar estiver bem perto ali da Copa, velho, como é que não convoca? Pode surgir, sim. Pode ser. E aí, até porque é um cara bom de grupo, Celso. Neymar é um cara bom de grupo. Exato. Então Neymar não é um cara que vai chegar lá e... Eu acho que Neymar tem que virar Romário. Pode ser, pode acontecer. Eu acho que Neymar precisa virar o Romário da reta final ali da carreira. Estou falando não, concordo, fim de carreira, não. O cara ali da pequena área, o cara que vai saber o que fazer com um toque ali, 2 toques na bola. Eu só discordo de Neymar como uma pauta para um dificultador a mais para o trabalho de Ancelotti. Eu acho que é um bônus que pode acontecer. Ele vai precisar trabalhar sem Neymar. Ponto. Certo. Sem considerar Neymar. E vai trabalhar do zero. E aí vai pegar o Equador fora de casa, o Equador tá bem. Aí, em 3 dias, ele vai fazer o quê? Em 4 dias? Ele vai fazer o vento. Tem que ser o vento.
Aí vai ter que Ele tem que ser o sobreviver. vento. Vai ter que escapar lá contra o Equador. É claro que ele tem muito lastro. É diferente do Dorival. É diferente de qualquer treinador brasileiro. Se a gente colocasse, o escolhido foi Ceni. Aí Ceni fosse lá e tomasse 2-0 do Equador, Ceni já ia ser vaiado no jogo seguinte, São Paulo. Mesmo que fosse Ancelotti Vojvoda. não. Mesmo que Ancelotti não. fosse Ancelotti, Abel. mesmo que fosse Abel. Ancelotti não. Ele tem lastro para conduzir isso daí até a Copa do Mundo, se for perdendo todos os jogos até lá. Uhum. Ele tem lastro suficiente, porque ele vai dizer, não, pô, deixa ter um mês, o último mês lá com ele. Então eu acho que, como vocês falaram, ter Vinícius Júnior como ele ter sido o cara que mais fez Vinícius Júnior jogar futebol no planeta é decisivo. Até porque sem Neymar, Vinícius Júnior é o nosso jogador. O então, herdeiro, né? Natural dessa função. É importante que o treinador seja um treinador que... Vamos começar o time por Vinícius Júnior, fazendo Vinícius Júnior jogar, tá? Isso. E aí depois ele vai organizando o trabalho dele. A gente vai comentar, Celso, quando chegarem os jogos, né? Tá se aproximando já os jogos do Equador e do Paraguai. Mas tem algo que a gente comentou lá na Copa América que ainda não foi perceptível claramente na seleção, muito pelos erros de Dorival e por toda essa dificuldade. Mas nesse último ano, eu acho que o Brasil começou a ter alguns jogadores evoluindo a condição de protagonistas, que era algo extremamente necessário. Você já não vê uma seleção hoje, você já pensa em Rafinha, absolutamente como titular. Sim, tá? Sim. Então você já vai começando a ter jogadores que estão numa crescente e tem mais um ano. Veja, a Copa não é agora, tem mais um ano. Rafinha, ele viu dando muito trabalho para ele essa temporada inteira. Ele disse, pronto, finalmente esse menino tá comigo agora. Então você vai ter Vinícius Júnior, você vai ter Rafinha, você começa a ter alguns jogadores em que você deposita mais responsabilidade. O próprio Rodrigo. Você sabe que eu não sou muito fã, né? Mas, Fred, mas vamos lá, o próprio Rodrigo. Mas ele vai disputar função aí até com o próprio Rafinha. E nesse caso, Rafinha hoje vive um melhor momento, mas seria ali de encontrar um encaixe para esses talentos aí, que eu acho que tem que explorar. E aí tem a questão futebol brasileiro, que vai ser uma questão também delicada aí. Eu realmente acho que o Ancelotti tem que focar no futebol europeu, tá? Se trouxe o treinador que trabalhou a vida inteira no futebol europeu, eu acho que prioritariamente o Brasil deve pensar nos jogadores que estão na Europa. E olha que com o Dorival a gente chegou a reclamar um pouco disso, né? Porque tinha forças nacionais, a gente falou, pô, a Colômbia bate o Brasil com 4 jogadores que atuam no Brasil. Isso. Mas os lords da Premier League, a gente falou. Você tem que dar um certo conforto ao treinador. Tá? Sim. E hoje em dia é mais fácil a dinâmica que ele trabalha encaixar com os lords da Premier League. Sem dúvida. Feliz ou infelizmente, tá? Agora, tem a questão aí de um centroavante. Pedro. Analisar um Pedro. E que vem os caras aí que estão jogando muito no futebol brasileiro. Ancelotti não é um treinador. Quando você contrata Ancelotti, você está contratando uma comissão técnica do mais alto nível possível do planeta. Exatamente. Então, vamos entender isso também. A gente não está contratando um treinador. Está contratando o que há de melhor em termos de comissão técnica. De análise. Quando estou falando que é de melhor, estou dizendo que é a melhor do mundo, não, mas está ali no degrau das melhores da primeira prateleira. Isso. Da primeiríssima prateleira. Ali, assim, né, que é o que a gente não tem, o que às vezes falta com o Dorival, com o Diniz, tá? Muitas vezes presos às outras pressões, exatamente. Tá? Então, Celso, é óbvio que é uma virada de chave a melhor possível. Tá? A melhor possível. Muito bem. Então, pessoal, dessa forma a gente chega ao fim aqui de mais um Raio X no Game Arena. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram,
dá aquela força pra gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal, se puder compartilha um conteúdo aí que você curtiu com algum amigo, com aquele grupo que você sabe que a galera também pode eventualmente se interessar pelos nossos conteúdos. E não se esqueça de baixar gratuitamente o aplicativo do Game Arena, o aplicativo de scores, que também traz todo o nosso conteúdo autoral na palma da sua mão. Valeu, maestro, valeu, Fred, muito obrigado a você por sua audiência. Um forte abraço e até a próxima.